Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pensei que ele ia falar comigo que eu teria que ficar aqui embaixo chorando na hora da comemoração do teu aniversário. Sabe que ele faz isso comigo. Mas eu te amo, pastor Eliezer. Mesmo assim, estaremos juntos lá em cima comemorando contigo. Você merece mesmo. Que Deus abençoe esse povo feliz e amado que aqui se encontra. Mais uma vez, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar neste altar para ministrar a palavra do Senhor. Sabemos da grande responsabilidade que é ministrar a palavra. Parece que quando nós caminhamos em direção ao altar, é como um jogador de futebol caminhando para a marca de pênalti num jogo decisivo. Sabemos que todo mundo quer marcar o gol, ninguém quer perder, jogar a bola para fora. E pregar a mensagem também é assim. Às vezes nós ficamos preocupados em transmitir aquilo que Deus de fato quer falar, sem que o nosso lado humano tenha interferência. Então, que nesta noite o nome do Senhor seja engrandecido, que o ministrante da palavra diminua para que o Senhor cresça e que você possa receber do Espírito aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então, eu louvo a Deus e gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo de número 20 até o 23. O tema da mensagem esta noite, que eu coloquei para esta mensagem, é Conselhos práticos para uma vida assertiva com Deus. Vou repetir mais uma vez. O tema da mensagem desta noite é Conselhos práticos para uma vida assertiva com Deus. Todos nós queremos dar certo, mas para dar certo precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Amém? Então o livro de Provérbios diz assim no versículo de número 20: Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra tradução, fala fontes da vida, como está escrito ali no nosso, aqui no Data Show. Amém? Que Deus possa nos abençoar na ministração dessa palavra. E você que está nos ouvindo também, possa estar atento àquilo que Deus quer falar ao coração nessa transmissão. Amados, o livro de Provérbios, cuja autoria é atribuída a Salomão, uma parte, tem outra parte que é atribuída a Lemuel, e também tem outro autor. Ele é considerado um livro sapiencial, ou seja, um livro de sabedoria, cujo conteúdo é centrado na sabedoria, visando oferecer conselhos práticos e orientações para a vida, conselhos que perduram pelo tempo, sem que se tornem ultrapassados. Isso é muito importante para nós, porque a palavra de Deus ela tem validade eterna. A Bíblia mesmo diz que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E o capítulo 4, do versículo 20 até o 23º, o rei Salomão fala sobre a atenção que devemos ter com a vida, principalmente com algumas coisas. E eu quero mencionar 4 coisas importantes que estudei nesta palavra. Eu tenho procurado meditar no livro de Provérbios e achei muito pertinente para esse momento trazer essa mensagem. E a primeira coisa se encontra no versículo de número 20, que diz assim: Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. A primeira coisa é, devemos dar atenção especial à palavra de Deus. Mais uma vez, repito, devemos dar atenção
especial à palavra de Deus. E no versículo de número 20, ele nos orienta que essa atenção, ela de fato ela precisa ser especial, porque nós precisamos dessa palavra como bússola para nos conduzir nos oceanos da vida. É essa palavra que é lâmpada, que é luz para os nossos pés. E nos dias de hoje, essa palavra faz todo sentido diante da surdez do mundo em relação à palavra de Deus. E o mais preocupante não é a surdez do mundo apenas, é também a falta de atenção e a distração do povo de Deus em relação à sua palavra, que muitas vezes tem sido ignorada. É muito fácil, às vezes, a gente criticar pessoas que não estão dando atenção àquilo que nós falamos, mas há um perigo muito grande hoje no mundo que vivemos, pois a maioria das pessoas estão mais abertas a ouvir a voz da ignorância do que a voz do próprio Deus. É por isso que muitas pessoas fazem bobagens, porque estão ouvindo coisas erradas, coisas que não edificam, coisas que não vão ajudar a melhorar a sua vida, a sua conduta, o seu dia a dia, o seu procedimento. Então, a palavra de Deus ela se torna importante para nós, justamente porque ela vai nos dar direção. E é possível entender o mundo tapando o ouvido para Deus, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno vai fazer de tudo para que as pessoas não atentem para a palavra de Deus. Mas há uma necessidade nossa de ministrar essa palavra de Deus, porque quando nós damos uma atenção especial, para poder transmitir para outras pessoas. Mas a igreja ignorar a palavra de Deus, fechar os ouvidos para ele, é um pecado terrível. Porque quem fecha o ouvido para Deus, acaba abrindo o ouvido para o diabo. Quem não ouve Deus, ouve outro tipo de voz. E esse é um perigo muito grande que nós podemos correr quando não damos a devida atenção à palavra de Deus. E, lamentavelmente, me perdoa a terminologia, há muitas pessoas dentro da própria igreja que dizem cinicamente que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que falam isso no nosso meio. Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, amados. Deus fala conosco todos os dias. Basta a gente meditar na palavra dele. A palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco. É a maneira que Deus tem para se comunicar com a gente. Por isso, Deus disse lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Por favor, irmã. Diz assim: Josué 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Veja o que diz. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme, a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amados, não tem como uma pessoa que medita dia e noite no livro da lei e pratica essa palavra ser mal-sucedido na vida. O sucesso não está naquela condição que você pode adquirir financeiramente ou até mesmo numa projeção no trabalho, mas numa vida caminhando com Deus. Isso faz a diferença, o resto é consequência. O resto é consequência, porque sucesso sem a presença de Deus, para muitos é considerado fracasso. Então, nós precisamos valorizar a presença de Deus, por isso, meditar. Então, Deus fala conosco todo dia, se meditarmos na palavra. Isso aqui é uma ordem que ele deu a Josué e também vale para nós nesses últimos dias.
Então não perca essa oportunidade de ouvir Deus falando com você. Medita na palavra dia e noite. Mas um fato preocupante é que muitas pessoas estão dentro da igreja totalmente desconectada de Deus e da sua palavra. O corpo está presente, mas a mente e o coração estão ausentes. Ou seja, o corpo está na igreja, mas a mente às vezes está no mundo. Ou seja, pessoas que estão no nosso meio, que vêm para a igreja por vir. Não vêm focada em estar na presença de Deus, em ouvir a voz de Deus, em ouvir resposta de Deus para aquilo que precisa. Chega na igreja de uma maneira e sai da mesma maneira que chegou. Então nós devemos valorizar tudo aquilo que Deus tem falado conosco, porque é numa pregação como esta, que nós estamos falando da palavra de Deus, que Deus pode trazer uma resposta que você precisa para a sua vida, que pode mudar a sua história, que pode mudar o rumo daquilo que você está precisando mudar. Então, cabe a nós, ministrantes da palavra de Deus, tocarmos a buzina em Sião para despertar os distraídos e desatentos, pois Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele não quer que ninguém fique para trás. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e não se percam como aquelas 5 nécias da parábola das 10 virgens. Então, nós precisamos dessa palavra para nos conduzir, para nos guiar, para nos orientar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, nós devemos dar total atenção à palavra. No versículo de número 21, há algo muito importante também, que diz assim: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Ou seja, segunda coisa que eu quero participar com vocês, mantenham-se focados na palavra. A primeira foi dar atenção especial à palavra. A segunda parte é manter-se focado na palavra. Ou seja, a orientação do rei Salomão é para que todos nós nos mantenhamos focados naquilo que pode nos dar visão ampliada e melhorada para a vida em todos os sentidos. A palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, tem esse poder de nos dar visão, uma visão melhor da vida. A palavra de Deus é ela que nos impede de errar o alvo e nos mantém salvo contra o pecado que assola o mundo. É através desta palavra que passamos a ter ciência do bem e do mal que nos cerca. Lamentavelmente, tem muita gente olhando para coisas que não prestam, colocando os olhos em coisas que não devem, esquecendo de observar a palavra de Deus. Está lá no livro de Isaías, escrito no capítulo 45, 22, Isaías, capítulo 45, versículo 22, parte A, diz assim: versículo 22, por gentileza. Olhai para mim e sereis salvos. É isso que é estar focado em Deus, olhando para Ele, para o autor da vida, para o consumador da nossa fé, porque não há outro Senhor, fora dele outro não há. E isso é muito importante, porque tem muita gente perdendo o foco do maravilhoso conselheiro, tem muita gente perdendo a visão do Deus onisciente, do Deus onipotente, do Deus onipresente, ou seja, do Deus todo-poderoso, do Deus grandioso que nós servimos. Mas há muita gente perdida porque estão focada em outras coisas que não é de Deus. Tem muita gente que está mais focada na rede social
do que na palavra de Deus. Ou seja, tem olhos para a rede social, mas não tem olhos para Deus. Não digo que você não deva ver a rede social. Eu estou falando que você não deve perder tanto tempo numa rede que vai te deixar mais vazio do que a palavra de Deus, que pode te encher. Tem muita gente, ou seja, na Netflix, da Globoplay e em outras situações, do que na palavra de Deus. Tem muita gente focada no noticiário do dia, ou seja, nas questões políticas e outras questões, do que é diário mais importante do que esta palavra. É por isso que nós devemos meditar nela, estar focado nela, porque ela é importante para nos dar a visão que eu falei anteriormente. Porque quando nós temos focos em Deus, fica fácil de entender as coisas que estão acontecendo no mundo. Porque é essa palavra que nos dá a visão e o discernimento das coisas. É essa palavra que nos faz ver aquilo que está em oculto, que se torna revelado. É esta palavra que nos mostra as coisas que vamos ver da parte de Deus. É esta palavra que nos edificam, porque aqueles que não estão focados nessa palavra acabam andando perdidos como ovelha sem pastor. Vivem dando cabeçada na vida. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que nós olhando, caminhando na direção dele, sem desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda. É ele o centro de todas as coisas. É também o centro das coisas que nós precisamos aprender. Vamos voltar com mais amor, vamos dar mais atenção a esta palavra, vamos nos voltar para ela. Deus quer nos encher do Espírito Santo, porque nós precisamos, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, e nós não podemos perder a visão daquilo que Deus quer nos mostrar. Nós não fomos chamados para andar como cegos, para andar errantes, porque é por falta de conhecimento que o povo está sendo destruído. É que Salomão está nos recomendando olhar para Deus, pois quem olha para Deus não se perde, se encontra. E se acaso alguém nesta noite um pouco perdido está ouvindo a minha voz, eu vou te dar o nome daquele que você pode se encontrar. Basta se encontrar com Jesus. Porque aquele que tem um encontro com Jesus, que olha para ele, que se volta para ele, verdadeiramente encontra vida. Encontra vida. No versículo de número 22, diz assim: porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Esses são os benefícios que a palavra de Deus nos oferece, nos concede. Quem aqui não gosta de receber benefício? Alguém aqui não gosta de receber benefício? Todos nós gostamos. É bom. É coisa boa, principalmente quando vem da parte de Deus. E essas duas coisas são as que as pessoas mais procuram: direção para a vida e saúde para o corpo. Ou não? Direção para a vida. Porque a pior coisa é se sentir perdido, é se sentir desorientado, é ficar como uma barata tonta, como diz o ditado popular. A melhor coisa é você andar tranquilo, sabendo que está sendo guiado, que tem o guia na sua vida, que é Jesus. E isso é muito importante para nós, ter direção na vida. São dois maravilhosos benefícios. O primeiro é isso, direção na vida. E esse, talvez, seja o motivo que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de serem beneficiadas, porque estão deixando ser levadas pela vida. É como diz aquela canção, no mundo, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Que nada, meu irmão. Às vezes as pessoas são levadas pela vida, não tem tempo de voltar. Quem tem que te levar
é Jesus. Quem tem que te guiar é Jesus. Quem tem que te conduzir é o Espírito Santo. Porque é nele que nós encontramos a vida que precisamos. Amado, viver sem Jesus é viver sem ar. Ou seja, sem o ar, nós não vivemos, nós morremos. E sem a presença de Jesus também, nós morremos. Então, se você quer direção, se você quer ter vida abundante, se você quer verdadeiramente ser uma pessoa assertiva nessa vida, comece a se voltar para Jesus e Ele vai dar direção para o seu caminho. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Quem quer a resposta da boca de Deus, tem. Mas basta ser paciente e esperar, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes você está querendo ir por um caminho e Deus está querendo te mostrar outro. Às vezes você está querendo fazer uma coisa, mas Deus quer que você faça outra. Nós não somos conduzidos nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções. É a palavra de Deus que diz, é eu quem sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Então, muitas vezes também ouvimos na própria palavra que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Então, nós precisamos esperar Deus nos dar a direção. Porque aquele que não recebe a direção de Deus acaba batendo de frente com a vida. E quem bate de frente com a vida sem Deus acaba se machucando, porque entra em rota de colisão. E Deus não quer nenhum dos seus servos entrando em rota de colisão na vida por andar erroneamente. Deus quer que você ande assertivamente para que você seja bem-aventurado e abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Saúde para o corpo. Amados, não há dúvidas que trabalhar faz bem. O nosso trabalho é bênção concedida por Deus, porque Ele é quem abre portas para nós. Ele que abre as portas. E é interessante a gente falar por isso, porque tem muita gente na vida perdendo saúde por causa de excesso. Eu tive um cliente, alguns anos atrás, que me chamou para ir à empresa dele, conversar com ele. E esse cliente me relatou que ele perdeu a sua família. E eu parando para ouvi-lo, ele falou, eu não tive tempo para minha família. E hoje lá em cima foi falado sobre isso. Tempo para a família. E eu fiquei muito feliz com o testemunho do Jonatas, em relação a ele, do tempo que ele organizou para poder ter mais contato ali com a sua esposa, para poder dialogar. E esse cliente, ele relatou para mim que era viciado em trabalho, de domingo a domingo. Ou seja, era ausente do lar para a esposa e era ausente do lar para os filhos. Ele tinha dinheiro, pagava todas as contas, mas não conseguia ter um momento de lazer. E a esposa dele cobrando ele, as filhas dele cobrando ele. E ele perdendo a paciência com a família, dizendo que tinha que pagar as contas, que alguém tinha que sacrificar por isso. E ele não percebeu que a própria família dele estava sendo sacrificada pelo excesso. E aí, quando ele perdeu toda a família, ele começou a perceber também que estava perdendo a saúde. E foi aí que ele caiu em si e pensou em se cuidar. E a valorizar aquilo que perdeu. Amados, eu não sei o que tem consumido a sua saúde. Eu contei essa experiência do meu cliente. Mas alguma coisa pode estar consumindo a sua saúde. Excesso da vida, ou vício em alguma coisa, que não está te fazendo bem. Quem sabe você está se acomodando, não está se cuidando. E a palavra de Deus, ela vai nos dar orientação para que nós também tenhamos saúde para o nosso corpo.
Deus, segundo Salomão, é que todos nós sejamos pessoas saudáveis. Porque sem saúde nós não somos nada. Sem saúde nós não somos nada. Sem saúde você não tem força para trabalhar. Sem saúde você fica impossibilitado de qualquer coisa. As coisas se tornam mais difíceis, mais complicadas. É um fardo a se carregar. E a palavra de Deus, ela está nos orientando a ter saúde através da palavra, através de uma orientação, de um exercício físico, de uma avaliação médica, de um cuidado especial consigo mesmo. Porque tem muita gente que perde saúde e fica dependente de outras pessoas que não têm paciência de cuidar depois, porque foram negligentes com a sua saúde. E a palavra de Deus, ela é vida para o nosso corpo, para o nosso organismo. Deus nos quer saudável. Deus nos quer forte. E os conselhos práticos estão aqui para isso. Quem medita, encontra conselho na palavra de Deus para tudo. Na escola bíblica, semana passada, nós comentávamos que não é um livro mais completo do que a palavra de Deus. Nessa palavra contém toda a história da humanidade, princípio, meio e fim. Tem tudo que nós precisamos saber. De todos os cuidados especiais que nós devemos tomar. Então, Deus quer o seu povo saudável e não o seu povo debilitado. Então, não desperdice sua vida com aquilo que não tem valor. Volte a se cuidar, porque só se cuida aquele que se ama. E Deus te ama tanto, está falando, filho meu, cuida da sua saúde, tenha um cuidado especial dela, para não perdê-la e depois não chorar. É muito importante isso para nós. Outro ponto importante para nós analisarmos aqui está no versículo de número 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Neste texto que nós lemos, o rei Salomão faz menção ao coração como órgão do nosso corpo. Não faz menção, o coração como órgão do nosso corpo, mas como campo central das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Não é por acaso que algumas pessoas, cuidado com o coração, diante das emoções da vida, dos impactos, dos problemas, dos dilemas. Irmão, porque há situações que a gente não se cuidar emocionalmente, sentimentalmente, a gente bate bota aí. Tem pessoas que infartam por causa disso, irmão. O campo do sentimento e o campo físico começa a se chocar. E nós precisamos guardar, preservar o nosso coração contra os males e as surpresas desagradáveis da vida. Porque, às vezes, os baques da vida são muito fortes para testar a nossa resistência, tanto no campo emocional como no campo físico. E um dos conselhos também que eu gostaria de dar esta noite é: evite deixar seu coração exposto ou vulnerável. Evite deixar seu coração exposto ou vulnerável. Principalmente nesse hospício que se chama mundo que nós vivemos. Onde muitas pessoas atribuladas vêm nos perturbar. Vêm tentar tirar nosso sossego. Isso não acontece aqui em Laranjeiras, não. Aqui não. Vem tentar roubar a nossa paz. Vem tentar tirar a nossa alegria. Não abra seu coração para qualquer pessoa. Não entregue ele na mão de quem não é confiável. Certifique-se primeiramente se são de Deus para ter acesso a ele.
Nós vimos o capítulo de número 13, se eu não me engano, a história de Sansão. Confiar. Expôs seu sentimento, expôs sua fraqueza para uma pessoa que não era confiável. E veja o que esse homem sofreu na mão do inimigo por entregar o coração na mão de Dalila. Aquele homem se tornou uma fonte de tristeza e de amargura. Porque Dalila não era a mulher que amava. Dalila era uma mulher que tinha interesses. E nem todo mundo que se aproxima de nós se aproxima porque nos ama. É porque tem interesse de fazer alguma coisa, de extrair alguma coisa, de obter alguma vantagem. E isso muitas vezes gera tristezas, decepções. Por isso que nós não devemos deixar muito frágil para certo tipo de pancadas que nós tomamos nessa vida. Então, nós precisamos guardar o nosso coração a 7 chaves. Porque vidas foram destruídas, vidas e sonhos foram destruídos, planos também, por causa da fraqueza de sentimentos de alguns. Acabam entregando segredo a pessoas que não merecem ouvir. Falam demais, não são prudentes, e aí acabam se dando mal na vida. Não está na Bíblia o que eu vou falar. Muita gente até fala que está, mas não está. Mas eu concordo com essa palavra que diz: o coração do sábio está confiado na mão do Senhor. Mas essa palavra tem um significado para nós. Porque de Deus prospera sentimentalmente falando. Então, entrega teu coração na mão da pessoa certa para você desabafar seus problemas, falar dos seus dilemas, falar das suas angústias, falar das suas dores, falar das suas tristezas, falar das suas decepções, falar de tudo aquilo que te faz sofrer. Tenha intimidade com Ele. É teu Pai amado que está ali para te ouvir e que quer ensinar a mim e a você a guardar o nosso coração. É dialogar mais com Ele, é ter tempo para Ele. Isso nos torna menos vulneráveis e mais fortalecidos. Porque estar com Deus, confiar o nosso coração na mão de Deus, é você permitir que seu coração, a sua vida, seja blindada por Ele. E quem aqui não quer ser blindado pela presença de Deus? Todos querem, todos nós queremos. Então, coloca seu coração na mão de Deus e tudo aquilo que possa estar te preocupando. Deus é a fortaleza onde nossos corações estarão bem guardados. É a fonte da riqueza onde os melhores sentimentos são preservados. Vou repetir. Deus é a fortaleza onde nossos corações estarão bem guardados e a fonte de riqueza onde os melhores sentimentos são preservados. Amados, em Deus não há fortaleza maior e nem fonte melhor onde nossos corações possam ser blindados. Salmos 39, versículo 6 diz, não precisa colocar não, minha irmã, diz assim: pois em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Amados, se o nosso coração estiver conectado com a fonte da vida, seus sentimentos e pensamentos jamais serão contaminados pelo mal, nem por sentimentos áridos, e nem viverá na escuridão. Nem viverá na escuridão. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Sabe, você vai sentir algo gostoso dentro do seu interior, algo prazeroso, que a presença de Deus proporciona, que vai te
tornar feliz, satisfeito. Sabe, teu coração vai ficar leve na presença de Deus, alegre. É o que nós mais queremos. Essa alegria que não sai do meu coração. Lembra aquele louvor? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não é isso que nós queremos, irmão? A alegria do Senhor é nossa força. É o combustível para a nossa vida. É ela que preserva nosso coração. Enfim, nós sabemos que a vida é feita de escolhas, erradas ou assertivas. Salomão foi um homem experimentado pela vida. Salomão é considerado o maior sábio de todos os tempos. Mas teve muitos erros gravíssimos, cometeu muitos erros gravíssimos na vida. E ele está falando com experiência, com propriedade daquilo que ele possa ter vivenciado. Quem sabe no fim da sua história, existe uma incógnita sobre ele, mas não quero entrar nessa área, ele aprendeu alguma coisa com seus erros. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. E esses erros acabaram se tornando experiência que ele passou a contar, a narrar. Pode ser uma possibilidade. E aqui ele vai nos ensinar que como fonte de vida, irmão, a gente nunca vai morrer de sede. A gente nunca vai morrer de sede. Porque como fonte de vida, a sequidão de estio não vai fazer parte dos nossos sentimentos. É isso que Deus quer de nós. Gostaria que a irmã colocasse os Salmos de número 1, versículo 2 e 3, por favor. Salmo, capítulo 1, que eu acho bem pertinente para ler essa noite. Que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, se você estiver ali, na presença do Senhor, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não há melhor confidente e melhor rede de abastecimento do que a presença do Espírito Santo, para nos abastecer todos os dias, para nos despertar com alegria todas as manhãs, para nos fazer dormir em paz todas as noites, para nos trazer alento para a alma, para expulsar depressão e opressão de nossas vidas. É isso que o Espírito Santo vai fazer, irmão. Você vai se tornar uma árvore plantada junto ao ribeiro que dá fruto todo o tempo, ou seja, sempre produtivo, sempre produtivo, sempre produtivo. É isso que Deus quer, blindar-nos para que a gente seja produtivo e não vulnerável e deficitários na presença de Deus. Mas também é uma recomendação muito séria que eu li lá no livro de Jeremias sobre escolhas erradas. Diz assim, Jeremias, capítulo 2, versículo 13º. Uma mensagem para aqueles que andam errantes. Porque o meu povo cometeu duas maldades. Abandonar a mim, a fonte de água da vida viva, e cavaram cisternas rotas que não podem reter as águas. Deixar Deus é um pecado que vai fazer você viver sedento, morto de sede, morto de alegria, morto de esperança, porque está deixando a fonte do nosso abastecimento. Então, meus irmãos, aprenda a guardar seu coração as 7 chaves, porque a palavra de Deus que nós meditamos nela esta noite é o nosso maior tesouro
um tesouro que tem validade eterna. Como eu disse anteriormente, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E nesta noite eu gostaria de orar por você, que essa palavra chegou ao teu coração. Pastor Nelson, essa palavra falou comigo. Eu estou precisando de uma direção, estou precisando de uma mudança, estou me sentindo vazio, estou distraído, eu não estou atento às coisas de Deus, eu não tenho meditado na palavra, eu tenho me sentido frio, eu tenho me sentido vazio, eu tenho me sentido, sei lá, alguma coisa está acontecendo na tua vida que precisa mudar. E a fonte está aqui, neste altar. Deus está aqui para mudar a sua história. Eu gostaria que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Se você quer ter um futuro abençoado sem comprometê-lo, preserve sua vida. Porque o rei Salomão, com essa palavra, se tornou boca de Deus para nos aconselhar a andar prudentemente, para não sermos presas fáceis nas ciladas da vida. Há um ditado que diz: quando o corpo não pensa, a cabeça padece. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios 3, versículo 1, assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarda o meu mandamento, para que te vá bem. Eu quero orar por você. Não se detenha, não. É o teu pai que está falando ao teu coração. É o teu pai que está te chamando para mudar tua vida, não para pior, para melhor. É o teu pai que está te chamando para dar a alegria que você precisa, para tirar essa tristeza, substituir essa tristeza por alegria, essa fraqueza por força, esse ressentimento por amor, tirar esse ódio do seu coração, a guerra do seu interior e transformar em paz. É isso que Deus quer fazer por mim, quer fazer por você. Venha até o altar se a palavra de Deus falou com você. Saia do seu lugar, você que está cansado. A gente cansa, irmãos. Essa vida é cansativa. Esse mundo frenético que nós vivemos. Se a gente não vigiar, a gente fica doido. Saia do seu lugar. Renda-se ao Senhor. Venha ao altar. Deixe tudo aqui no altar esta noite. Você tem um pai, você tem um amigo. Você tem aquele que conhece seu deitar e seu levantar. Aquele que conhece a sua história na palma da sua mão. Não resista àquele que quer te ajudar. Ainda há tempo, venha fazer mais esse apelo. Venha, você que quer vir, não resista. Saia do lugar. Papai quer cuidar de ti, é papai. É papai que quer cuidar de ti. Ele é amoroso, é carinhoso, é doce. Ele repreende, mas corrige. Ele às vezes dá uma palmadinha, mas ele ama. Guarda no teu coração essa mensagem, essa palavra. Glória a Deus. Faz cessar o vento, faz a tempestade. Vamos orar? Oremos em nome de Jesus. Pai amoroso e Deus piedoso, mais uma noite em Tua presença nos encontramos e queremos louvar e exaltar o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, é penetrante até a medula, a divisão das almas, da alma
e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Obrigado pela tua palavra, que também cumpre o objetivo ao qual está sendo mandada. Obrigado porque ela também é como martelo que esmiuça a penha, Deus, para tirar a dureza de corações e colocar em corações de carne aonde os corações estão petrificados. Ó Deus, obrigado por essas vidas que estão diante do teu altar, reconhecendo que precisam, que depende do Senhor, que precisam de uma mudança, de uma transformação. Eu não conheço os seus problemas, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que essas pessoas necessitam. São filhas amadas que estão diante de Ti pedindo ajuda, pedindo socorro, Deus. Porque sabe que o Senhor é o socorro mais presente na hora da angústia. Elas estão olhando para Ti, o autor da vida e o consumador da fé, na iminência de que o Senhor vai ajudá-las. Vai pegar na mão e quem sabe até no colo, cada uma, se não tiverem força para caminhar. E nos teus braços de amor encontrarão alento para ser fortalecidas. Deus, ajuda as tuas servas, Deus, a sair esta noite diferente da maneira que entraram, a ver as coisas mudarem, a serem alvos de um milagre, a não errar o alvo. Deus, abençoa as tuas servas. É essa oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus, também por aqueles que estão nos assistindo, que estão se curvando diante da tua presença. Amém, amém e amém.